Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com este nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficaram pensando: o que virá a ser esse menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, João é filho de Zacarias, o mudo, e de Isabel, a estéril. Seu nascimento anuncia a chegada dos tempos messiânicos, nos quais a esterilidade se tornará fecundidade e o mutismo exuberância profética. O Evangelho lhe dá o cognome de Batista, porque ele anuncia um novo rito de ablução, conforme está em Mateus capítulo 3, versículo 13 a 17, no qual o batizado não imerge sozinho na água, como os ritos e nos batismos judaicos, mas recebe a água lustral das mãos de ministro. João pretendia mostrar assim que o homem não se pode purificar sozinho, mas que toda santidade vem de Deus. João Batista é também lembrado como homem de grande mortificação. Talvez tenha ele sido iniciado a esta disciplina nas comunidades religiosas do deserto. Mas a tradição lembrou, sobretudo, seu caráter profético. Ele é profeta por duplo título. Antes de tudo, é profeta no sentido em que essa palavra era entendida no Antigo Testamento. Aliás, João é o maior dos profetas de Israel, porque pôde encontrar o objeto de suas profecias, conforme Mateus capítulo 11, de 7 a 15, o Evangelho de João, de capítulo 1, versículos 19 a 28. Para realçar esta pertença de João à grande descendência dos profetas do Antigo Testamento, Lucas nos narra seu nascimento, permitindo ver através dele o perfil das grandes vocações dos antigos profetas. Mas o profeta não é apenas o anunciador do futuro messiânico, é essencialmente o portador da palavra de Deus e a testemunha da presença dessa palavra criadora no mundo novo. Em cada missa, o anúncio da palavra de Deus repete o tema que o Batista fazia ressoar às margens do Jordão: convertei-vos. A narrativa da ceia do Senhor, no centro da oração eucarística, é um trecho daquele evangelho que nos deve levar também a perguntar com fé à igreja que nos propõe: que devemos fazer? Conforme Atos capítulo 2, versículo 37. A resposta de Cristo, corpo dado e sangue derramado, é: fazer isto em memória de mim. A vida e o martírio do Batista são uma das inúmeras respostas memorial que sempre sobem ao Pai por Cristo, com Cristo e em Cristo. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, quando lembramos de João Batista, lembramos automaticamente de batismo. Porque foi João Batista que batizou Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs, o batismo e o seu preceito estão positivamente marcados em muitas passagens bíblicas. Por exemplo, em João capítulo 3, versículo 5, diz assim: em verdade vos digo, disse Jesus a Nicodemos,
Quem não renascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Preste bem atenção no que ele diz: não pode entrar no reino de Deus quem não renascer da água e do Espírito. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, diz: Ide, ensinai todas as pessoas, disse Jesus a seus discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Marcos capítulo 16, versículo 61, diz: o que crer e for batizado será salvo. Veja como é extremamente importante, queridos irmãos e irmãs, o batismo, porque a própria palavra de Deus diz: o que crer e for batizado será salvo. Em Atos capítulo 22, versículo 16, receba o batismo e lava os teus pecados. Queridos irmãos e irmãs, os apóstolos administravam o batismo a todos que desejavam alistar-se na religião nova. Dessa forma, 3.000 pessoas receberam o batismo das mãos de São Pedro no dia de Pentecostes, conforme diz em Atos capítulo 2, versículo 38 a 41. Estou citando todas essas passagens bíblicas para mostrar que o batismo representa muito mais do que imaginamos. Não é uma simples simbologia, não é apenas para livrar a criança ou o adulto do paganismo. Não é nada disso, meus irmãos e minhas irmãs. O batismo, como vimos, é uma das portas que Jesus abriu para a nossa salvação, para que nos tornemos membros de um só corpo. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1262, diz que pelo batismo todos os pecados são perdoados. O pecado original e todos os pecados pessoais. Que o batismo não somente purifica de todos os pecados, mas também faz de nós uma criatura nova, participante da natureza divina, membro e co-herdeiro com Jesus, templo do Espírito Santo. Eu gostaria de falar um pouco sobre o batismo da criança e do adulto. Porque muitas pessoas, muitos crentes de outras religiões, costumam argumentar que o batismo de criança não aparece na Bíblia. Como conclusão, defende que só os adultos podem ser batizados. Queridos irmãos e irmãs, primeiramente, nem tudo está na Bíblia, conforme afirma São João, capítulo 21, versículo 25. Há ainda muitas coisas feitas por Jesus, as quais, se escrevessem uma por uma, creio que este mundo não poderia conter os livros que se deveriam escrever. E o próprio Jesus nos prometeu o Espírito Santo. Ele nos ensinaria todas as coisas e nos lembraria de seu testemunho, ou seja, o fato de não estar na Bíblia não prova que não se deva batizar as crianças. A pergunta deveria ser inversa. Onde estão as provas bíblicas para a afirmação de que apenas os adultos devem ser batizados? Queridos irmãos e irmãs, agora eu vou provar que Deus deseja o batismo das crianças. A Sagrada Escritura menciona vários personagens pagãos que professaram a fé cristã e se fizeram batizar com toda a sua casa. Eu repito, se fizeram batizar com toda a sua casa. Em Atos capítulo 10, você vai encontrar o centurião romano Cornélio. Ele foi batizado e toda a sua casa. Também em Atos capítulo 16, você vai encontrar a negociante Lídia de Filipos. Ela foi batizada e toda a sua casa. Também em Atos, no capítulo 16, o carcereiro de Filipos foi batizado e toda a sua casa. A família de Estéfanos, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 16, foi batizado e toda a sua casa. A palavra casa, nesses textos, vem do latim domus e do grego oikos. Designava o chefe de família com todos os seus domésticos, inclusive as crianças, que geralmente não faltavam. Então, meus irmãos, desde o século II, ou seja, desde o início da igreja, os apóstolos batizavam os recém-nascidos. Na nova e eterna aliança, o batismo substituiu a circuncisão da antiga aliança. Ora, se o próprio Deus ordenou a Abraão circuncidar os meninos já no 8º dia depois do nascimento, sem exigir deles uma fé adulta e livre escolha, então não seria lógico recusar o batismo às crianças dos pais cristãos por causa de tais exigências. Queridos irmãos e irmãs, a posição desses crentes dessas outras religiões é insustentável. E depois, se os pais são responsáveis perante Deus pelo sustento, pela proteção, educação, amparo de seus filhos, quanto mais seriam pelo bem espiritual.
Enfim, ao receber o batismo, o cristão recebe vida nova. Essa vida nova é o compromisso que ele deve vivenciar na família e na comunidade. Sem uma vivência, o batismo de nada valerá. O batismo infunde em nós três virtudes: fé, esperança e caridade. Rezemos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Concedei, Deus Todo-Poderoso, que a vossa família siga pelo caminho da salvação e, atenta às exortações de São João Batista, chegue ao Redentor que ele anunciou. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Através da intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com testemunho de vossas vidas.